né? Então, vamos usar essa apresentação aqui, que vocês estão vendo como base, e vamos trabalhar em cima dela. Então, a gente tem, iniciando aqui por motores atuadores. Deixa eu só ocultar meu videozinho aqui. Muito bem. Aqui eu vou usar sempre os produtos da Honeywell nessa apresentação como referência, porque como eu trabalhei lá, acaba ficando mais fácil para mim, mais familiarizado com esses produtos, tá? Então, esse é um motor convencional. Vocês vão ver sempre na literatura dele escrito como DCA, tá? Direct Coupled Actuator, atuador de acoplamento direto, né? Então, ele é tanto atuador de damper quanto atuador de válvulas, né? Válvula esfera, algumas válvulas borboleta pode ser ligada com esse atuador, porque ele tem o eixo dele rotativo. Esse eixo aqui, ele gira, né? Ele gira 90 graus aqui, depende da aplicação, você pode limitar, né? Então, todos têm a mesma característica. Então, o que diferencia um atuador do outro, principalmente, que vocês estão vendo aqui, é o torque, tem esses menorzinhos de 4 Nm, depois esses são de 5 Nm, 10, 20 e 34. Esses de cima são retorno por mola, e os de baixo são retorno elétrico. Em outras palavras, esses têm um corpo metálico, né, são mais pesados, notavelmente mais robustos. Então, enquanto é energizado, ele vai para a posição aberta, por exemplo, e quando corta a energia, ele tem realmente uma mola aqui e faz ele voltar para a posição inicial dele de fechado. E ele é para aplicações de quando tem falta de energia, você quer que essa válvula ou que esse damper estejam fechados. Então, o retorno por mola não é mais comum, o mais comum é o sem mola, por ser mais barato, mas é bem usado, porque às vezes, quando acaba a energia, eu quero que ele feche. Uma coisa que as pessoas confundem muito, a primeira dica prática do Jim, às vezes hotel, sei lá, alguns tipos de aplicações, tal, prédio, fala, não, quando não tem, quando acaba a energia, eu quero que fecha, né? Ok, mas tem que lembrar que quando acaba a energia, também vai parar a central de água gelada, também vai parar os fan coils, tudo vai parar, né? Então, não sei, é importante fechar quando acaba a energia, tem que fazer essa análise, né? Não criar esse tipo de confusão. Às vezes não precisa, porque acaba a energia, vai parar tudo, não é o damper, às vezes, que vai fazer a diferença. Mas quer que fecha, retorno por mola. Se não, esses de baixo aqui, que são os do dia a dia, né? Mais tradicionalzão mesmo, né? Para a gente ter uma ideia, aqui no próximo slide, por exemplo, como monta um código de um produto desse. Você escolhe se ele retorna por mola ou não, depois você escolhe o tipo de sinal, ok? Quais tipos de sinais que a gente tem? Duas posições é o on-off, ou ele está aberto ou ele está fechado, ele não tem outro lugar que ele pode estar, ou ele está aberto ou está fechado. O floating, que é a modulação no tempo, ou seja, esses motores atuadores, eles têm um curso entre totalmente aberto e totalmente fechado. Quando eu falo aberto e fechado, são referências, tá? Uma posição para outra, porque ele está aberto e fechado, depende do comando que vem, depende da posição que ele está instalado, depende, às vezes tem uma chavinha, ação direta e reversa, que a gente vai falar disso, que isso é importante, tá bom? Então, quando o floating, esses atuadores eles têm pegar um normal, tem uma atuação de 90 segundos. Então, ele quer abrir 50%, ele manda abrir por 45 segundos e ele está na posição de 50%. Ele quer fechar 10%, ele manda abrir, ele manda fechar 9 segundos e ele fechou 10%. Então, o termostato, o controlador, fica modulando ele no tempo, fica mandando ele abre um pouco, fecha um pouco, fecha um pouco. Então, o floating, ele é bastante usado por ser mais barato do que um modulante, não só o atuador em si, mas também o termostato, quando é uma aplicação bem simples, né? O termostato floating é mais barato que um termostato com sinal analógico, 2 a 20 volts, 4 a 20 miliamperes, então o float é bastante usado. Geralmente, hoje os atuadores, todos eles são floating, e se você quiser usar ele como duas posições, ok, você manda ele para um contato ou para o outro, ele vai abrir, vai fechar,
Mas ele sempre vai levar esse tempo, ele realmente demora. Atuadores não são comuns que atuam menos de 45 segundos, né? Atuadores de ação rápida são mais difíceis de encontrar nesse nosso universo aqui de ar-condicionado, automação predial. Depois a gente tem o modulante, esse carinha aqui, que aí sim ele vai receber um sinal de 2 a 10 volts, 0 a 10 volts, que a gente falou ontem, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, então, mandando a tensão que um controlador, um termostato quer, ele vai exatamente para aquela posição e show de bola. Uma pergunta que sempre é feita, voltando um pouquinho, o floating. O floating, como é que ele sabe a posição que ele está? E se o controlador ou o termostato se perderem, né? Porque o modulante é fácil. Eu mando, se ele é de 4 a 20 mA, eu mando 12 mA, eu sei que ele está no meio do curso, correto? Agora, o floating, acabou a luz, voltou, como é que eu sei onde ele está? Então, todo controlador, até automação, ela tem que ter uma rotina que, quando ela é primeiro energizada que dá, você ajusta no automação, o termostato tem mais ou menos padrão. Você tem que saber se esse termostato floating é de 90 segundos, 120 segundos, para casar com o atuador, senão não vai ficar legal, tá? Vai ficar bem mais ou menos. Então, quando esses controladores ligam, ele manda o damper para uma posição, por 200 segundos, por exemplo. Então, ele garante que ele está naquela posição e ele sabe onde é que está, então ele começa a modular a partir dali. É o que a gente chama de sincronismo de um atuador floating, ok? Esses tipos de atuadores hoje, eu diria até que são mais populares, ele tem uma chavinha, e nessa própria chavinha ele fala se você quer ele floating ou modulante. Lembrando que o float pode ser usado como NOF duas posições, né? Aqui ele dá duas posições, só que é alimentação diferente, por isso que ele repete aqui, né? E aí você escolhe o torque, 5 newtons, 20 newtons, 30 newtons, depende do fabricante, tá? Tem fabricante, quais são os principais fabricantes desses motores atuadores? A Honeywell, a Johnson, a Danfoss, a Bellimon, a TA, que hoje é IMI Hydraulics e Midronics, e tem os Tabajara Schilling aí da vida sem marca, tá? Toma cuidado aí com esses motores, né? E esses motores atuadores tem algo importante também, que são essas chaves auxiliares, que a gente tem do lado direito aqui, essas chavinhas auxiliares. Geralmente é sem chave, tá? Você tem lá 100 válvulinhas esferas, você vai pôr 100 motores sem chave. Uma aplicação um pouquinho mais exigente, uma ou duas chaves, que significa, quando ele está numa posição, ele fecha um contatinho seco e ele vai para a automação falando que ele está fechado. Quando é nas duas posições, ele tem tanto na posição aberta quanto na posição fechada, ele manda um contatinho para a automação. É um feedback, é um retorno, porque a automação vai mandar abrir esse damper. Então, ela, quando bate o contatinho, ela fala, opa, legal, damper abriu. Porque senão ela abre, se o motor queimou, ela vai saber que está aberto. Isso é mais importante, por exemplo, numa aplicação que você tem uma válvula de trancamento de um chiller. Você tem que abrir a válvula do chiller, depois para poder ligar a bomba, né? Então você manda abrir a válvula, você não tem feedback, esse motor atuador pifou, a automação achou que ele abriu, você liga a bomba vai ficar rodando lá com essa válvula fechada. E aí você pode cavitar a bomba, teu chiller não vai entrar, você vai demorar para entender o que aconteceu. Então esse feedback é rico porque eu comando a abertura da válvula, se eu não tenho feedback, deu alarme, válvula não abriu, vai lá verificar. Então é isso que uma rotininha de automação faz, essas chaves são importantes por causa disso. E em dampers corta-fogo, elas são importantes também, para, na hora da manutenção, a automação saber se realmente todos os dampers estão abrindo ou não. A gente vai falar também um pouquinho de damper corta-fogo, né? Esse chave auxiliar é um feedback, mas ele também pode ser em níveis de tensão, ou seja, ele pode dar um retorno 2 a 10 volts para automação, então eu não sei só se ela está totalmente aberta ou fechada, eu sei exatamente a posição que ela está, se é na posição que eu quero. E se ele é comum, e se é fire and smoke, que são os nossos dampers, atuadores de dampers corta-fogo. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Pode se manifestar no chat aí à direita. Então, isso daqui é o básico que a gente usa para especificar um motor atuador de damper ou de válvula esfera, que é a mesma coisa. Deixa eu abrir o catálogo de um motorzinho desse aqui, que é bem legal, e a gente vai entender
do que a gente está falando, né? Então, esse daqui é um modelo, vocês podem ver ali em cima de 5 newtons. Então, como eu venho dizendo, é importante a gente estar sempre de olho nas características aqui. Então, vamos apontar alguma coisa aqui do que eu falei lá. Tá aqui, ó, ele tem um curso aí de 95 graus, uma precisão, ok. Que mais que ele dá aqui pra gente? A temperatura que ele pode trabalhar, ok. A umidade que ele trabalha, ok. Isso aqui é interessante, ó. O ciclo de vida, ou seja, de um curso completo. 60 mil, né? Então, ele pode fazer 60 mil abre e fechas, ou tá aqui 1,5 milhão de pequenas movimentações entre os cursos. Então, 60 mil é um número muito bom. Tá? Guarda essa informação que a gente vai usar lá na frente. Muito bem. Chaves fim de cursos, tá aqui. Se tem ou não, é opcional nesse tipo de motor, né? Vou ver se eu consigo mover esse caminho aqui. Que mais de informação legal que a gente tem no catálogo para a gente entender. A alimentação dele também é importante, se ele é 220 ou 24 volts, a gente tem que saber. E, voltando aqui, e aí o tipo de sinal, como a gente falou lá, ele vai depender do que você seleciona. O que é legal que eu falei nesses motores novos, não vai dar para ver aqui, mas eu queria que vocês vissem. Deixa eu pôr outro documento aqui, que é bem legal. Esse aqui, ó, que é o mesmo motor, só que é o manual de instalação dele. Aqui, ó. Ele tem no corpo dele uma chavinha seletora que você seleciona o sinal dele. Tá aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é uma chavinha de fenda, você seleciona, se você quer ele 2 a 10 volts, 0 a 10 volts, ação direta, ou seja, on-off ou float, ou aqui você desligou para fazer manutenção. Então, o que é a primeira curiosidade, principalmente para quem é de campo aí da automação ou de instalador de ar-condicionado, que vai pôr para funcionar esses caras aqui. Ele tem essas ações aqui direto, você escolhe o que você quer, mas também você pode escolher as mesmas coisas, só que ao contrário, ó, ação reversa, 10 a 0, 10 a 2. Isso causa muita confusão. Vou explicar para você. Até pôr minha cara aqui. Isso causa muita confusão porque a automação manda fechar o damper. Só que aí passa água, ou passa ar, ou manda fechar a válvula e passa água. Legal, ele manda fechar o motor e passa. Então ele está ao contrário. Então, voltando aqui para o desenho, se eu estou dando um comando de 2 a 10 e a ação dele está ao contrário, eu venho nessa chavinha, ao invés de selecionar para cá, eu coloco ela selecionando para cá, e ela vai ficar ok. Então, esse ajuste pode ser feito aqui, ele pode ser feito na instalação do próprio motor atuador, ou o próprio programador da automação, ele pode pegar e inverter o sinal na programação. Então, você tem mais de um lugar que você pode mexer reverter a ação desse motor. Então, não é raro, tá, acontecer de você comandar para abrir, ela fecha, quando fechar, ela abre. Então, essas chavinhas tem aqui, você simplesmente vai lá em campo e resolveu. Porque, às vezes, já está programado, o técnico da automação foi embora, então, em campo, você vai lá e resolve. Ou o cara da automação, você está programando, ele vai ver que está ao contrário, é mais fácil, ele já inverte na lógica e manda. Nem precisa lá resolver. Mas depois, na manutenção, alguém vê que, todos estão numa posição, está em outra, ele corrige, aí fica errado. Então, tem que tomar cuidado com essas posições de direta e reversa, tá? Voltando aqui. Então, esses aqui são os esquemas de ligação. Eu quero falar isso aqui um pouquinho mais adiante, tá? Vamos voltar aqui para a apresentação. Isso. Deixa eu mostrar esse slide aqui. Muito bem. Então, olha que legal, ó. Aquele motor atuador que é de damper, também é de válvula. Mas para quem tem dúvida o que é um damper, vamos dar uma pausa rápida e falar o que é damper. Vou mostrar minha tela aqui.
Vamos abrir uma pagininha nova aqui. E vamos colocar aqui, tem essa faixa vermelha aqui que eu estou gravando por outro software também. Vamos pôr assim, damper paralelo. Muito bem. Então tá aqui, ó. Um damper é isso aqui, né? Isso é um damper, como se fosse uma válvula para um duto de ar, tá? Ela vai regular a passagem de ar. Esse desenho aqui ilustra bem. O que é legal? Você tem um damper paralelo, tá pequenininho aqui, né? Você tem um damper paralelo ou oposto, ou seja, todas as aletas estão na mesma direção e ela faz um movimento de rotação abre e fecha, ou elas são invertidas de abre e fecha. Muda o torque, muda a curva de resposta de abertura e vazão, mas são tipos de dampers aí existentes, né? Vamos ver aqui um atuador, né? Aqui, esse aqui é o atuador que a gente está mostrando. E aqui tem umas fotinhas aqui, dá para ver eles acoplados no damper. Aqui, né? Que legal. Por exemplo, esse, ó. Esse aqui é um damper circular, ó. Tem típico uma instalação, um motorzinho atuador, ligado num damper duplo aí, né? Aqui, ó. Tá? Ai, que beleza. Tudo bem. Então, aí, um damper esse atuador eu nunca vi. Tudo bom. Então, essa é a função de um damper e de um motor atuador de damper. Um pouquinho que eu me perdi. Volta. Muito bem. Então, voltando aqui, ele é um atuador que vai ligar no damper, como eu mostrei, e também nas válvulas, ó, aqui, ó, válvula borboleta. Isso aqui acho que é uma válvula esfera grandona. Em válvulas pequenininhas, né? Então, como determinar o torque que você precisa, né? Existe uma equação, existe uma ferramenta, os principais fabricantes têm essa ferramenta, uma ferramentinha, que você põe lá o diâmetro, você coloca se ele é oposto ou paralelo, você coloca a velocidade do ar, a vazão do ar, você põe um monte de informação, ele põe um fator de segurança e tal, e você sabe, olha, para essas características, é um motor atuador de 4 Nm, de 10 Nm. Ok. Como é que é feito na prática? Mais rápido. Se o teu damper ele tem 1 metro por 1 metro, 5 Nm vai funcionar. Então, um atuador com torque de 5 Nm vai funcionar até um damper de 1 por 1. Menor de 1 por 1, põe 5 tranquilamente, né? Passou disso? Passou um pouco, passou disso? Põe de 10 N. Tá? É um damper muito grande, tem 3 metros por 3 metros. Aí, põe de 20 N. Estou em dúvida. Calcula. Né? Quando a aplicação é muito específica, calcula. Geralmente são pequenos, a grande maioria é menos de 1 por 1. Então, você fecha o olho e põe de 5 Nm e vai funcionar. Tá? Muito bem. Agora, tem uma perguntinha para vocês. Duas, na verdade. É onde a gente vai puxar os próximos assuntos. Então, vamos responder aí, minha gente. Como fica a resposta da curva de vazão por abertura de válvula se colocarmos um ator proporcional numa válvula de abertura rápida? Então, a gente viu no outro dia sobre válvula. Se a gente tem uma válvula de abertura rápida, aquela que a gente abre um pouquinho, a vazão já vai quase lá no máximo. E se eu colocar um atuador proporcional nela, como é que ela vai atuar? Né? Responda. Eu não sei quem respondeu, é anônimo, tá? Só clica aí, ó. Muito bem. Tudo bom. Deixa eu mudar. Alguns responderam fica com efeito proporcional, outros fica com efeito on-off. Ó, ninguém acreditou no mais ou menos, hein? Tudo bem.
E na segunda pergunta, qual a curva de resposta de vazão de ar por abertura de um dumper? Tem uma curva de abertura rápida, ou seja, abrir um pouquinho, a vazão já vai quase inteira. Linear, vai abrir os 50%, ele vai dar 50% da vazão. Igual porcentagem, semelhante a uma válvula de igual porcentagem, ou outra. Muito bom. Tudo bem, gente. Vamos finalizar a votação. Vou compartilhar os resultados aí para vocês verem, né? Então, a primeira pergunta está dividida, e a segunda está dando aí uma resposta linear, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho da primeira. A curva de resposta de abertura naval se colocar no roteador proporcional. Então, vamos relembrar aqui. Aham. Aí, gente, minha câmera está ao contrário, tá? Maluquice, né? Pronto. Muito bem. Desculpem por isso. Então, vamos lá. Então, a gente tem a curva dela, lembrando, de abertura rápida. Assim, né? A gente tem aqui a abertura, e aqui a gente vai ter vazão, né? Então, se a gente abriu 10%, a gente tem 50% da vazão. A gente abriu, vamos por aqui, vamos exagerar, né? Abriu 30%, a gente vai ter 90% da vazão. Então, isso é uma curva de abertura rápida. Então, a gente fala assim, vamos pôr um atuador proporcional nessa válvula. Qual a válvula de abertura rápida? Válvula borboleta, por exemplo. Né? Ou válvulas on-off. Qualquer válvula escrita on-off é válvula de abertura rápida, ok? Só que ela vai ter uma atuação linear, né? Então, o que acontece? Quando o atuador ele abrir 30%, na verdade, a gente vai ter 90% da vazão, o que continua mandando é a curva laranja de abertura. Então, ela continua tendo um efeito on-off, né? Ela vai ficar um controle proporcional ruim, porque a automação, ela vai esperar que quando ela abre 50%, ela espera 50% do processo, 50% da vazão, mas na verdade ela está com quase 100%. Então, vai ficar, vamos dizer, pensando até agora, vai ficar uma droga, tá? Vai ficar ruim. Mas, quando a gente pega uma central de água gelada, e a gente falou já que quando a gente tem uma válvula de bypass ali, né, lembra lá da válvulinha de bypass, né? Motorizada. Essa válvula, muitas vezes, por ela ser de 4, 6, 8, 10 polegadas, ela é uma válvula borboleta. Borboleta, que tem uma curva de abertura rápida. Então, vai acontecer exatamente isso. E aí você pergunta, então, por que se põe essa válvula? Porque ela é bem mais barata do que você colocar uma válvula linear, que seria o recomendado no caso de bypass, ou até uma igual porcentagem, mas coloca essa. Então, como ainda assim funciona? Daí a gente vai ver daqui a algumas aulas, quem salva a pátria é o nosso amigo proporcional, integral, derivativo, é o PID. É a forma, é o algoritmo, é uma equação matemática, tá? É o algoritmo da automação que ela vai modulando, ele vai abrindo e fechando conforme vai passando o tempo, ele vai compensando essa resposta ruim. Ele vai se ajustando e vai dando uma resposta satisfatória, né? Então, é uma ajuda, uma compensação que a automação faz, porque o processo não é o adequado, ok? Então, a resposta seria ou on-off, ou mais ou menos. Eu diria que ela fica mais ou menos. Com o conjunto inteiro, ela vai ficar mais ou menos, tá? Considerando um bom ajuste proporcional integral derivativo, PID. E na segunda questão, a gente tem qual a curva de resposta de vazão de um dumper.
Então, essa daqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Que legal. Opa. Tantam. Aí. Então, deixa eu minimizar um pouquinho aqui, para não atrapalhar. Tá. Aí, que bacana, ó. Então, um damper, que é aquele que tem as aletas paralelas, olha, ele é quase linear. A curva linear está aqui, né? Então, aqui é o paralelo, e o oposto aqui, lâminas, né, as opostas, ele tem uma curva aí semelhante com igual porcentagem. Então, ambos, num sistema modulante, vai dar uma resposta boa, uma resposta que um PID vai se adequar facilmente e vai conseguir controlar a temperatura de um ambiente de forma modulante, com tranquilidade. Então, essa é a curva de um damper. Tudo bem? Dúvidas? Mandem aqui do ladinho. Vamos voltar ali. Muito bom. Deixa eu mostrar uma curiosidade aqui, já que a gente está falando da válvula borboleta, né? Isso aqui é uma válvula borboleta. Capacetão aqui é o atuador dela, atuador da válvula. Você vê que não é um atuador de damper, um DCA, um Direct Couple Actuator. É um atuador de válvula borboleta mesmo, né? E aqui a válvula em si, essa segunda parte aqui, e ela é uma portinhola que abre e fecha, tá? Então, qual a diferença de uma válvula borboleta para uma válvula esfera, globo ou das outras, né? Ela também faz um controle proporcional, vocês podem ver aqui um sinal de controle dela, 220, tem modelo 24 volts também. A classificação da LP67, a classificação pode ficar no tempo, né? Que às vezes para um chiller, um bypass fica no tempo, né? Muitas vezes. Muito bem. Agora o que eu queria mostrar para vocês aqui seria o tempo de abertura dela, que eu não estou achando, acho que não está aqui, né? Porque a gente vai ver que ela tem uma ação aqui, ó, que legal. Ó o torque, né? A gente estava vendo o torque daqueles motorzinhos de damper, de 5, até 34 newtons. Aqui começa em 35, 400, tá vendo que são uns valores aqui que são um absurdo, 3.500 Nm, né? Mas aí já é para uma tubulação de, sei lá, cadê? Isso aqui é de 10 polegadas, esse é de 20, imagina, seria quanto aí? 25 polegadas, umas válvulas enormes, né? Nunca vendi uma válvula dessa. A válvula borboleta, ela é tipo wafer, né? Porque ela não tem flange, ela precisa de duas flanges nela aqui para serem ligadas, né? Vai conectar, para instalar. Tem aqui cadê o tempo? Não tinha o tempo aqui. Tá aqui o tempo, ó. 12 segundos de ação, 46, 58 naquelas enormes, né? Porque esses tempos malucos, você vê que são bem rápidos em relação a outros que a gente viu. Por quê? Porque ele não dá a opção de você fazer um floating nela, né? Ou seja, abre 10 segundos, fecha 10 segundos ou não. Ou ela é modulante, ou ela vai ser on-off, abre e fecha. Então, essa aqui é a aplicação, aqui como instala uma aplicação de uma válvula borboleta, né? Isso é uma flange, outra flange, e o meio dela, que a válvula é pressionada entre as duas, e ela tem essa borracha aqui que faz a vedação, tá? Pois bem. O que mais que eu queria mostrar aqui? Vamos voltar aqui para a apresentação. E mostrando aqui os atuadores e tal. Isso aqui são outros atuadores de válvula globo. Lembrando que esses atuadores, válvula esfera e damper, são rotativos. E os de válvula globo, ele tem uma haste aqui dentro, que essa haste sobe e desce, né? Isso aqui é um atuador pneumático, vocês não precisam se preocupar com isso. Que eu conheço dessa lista aqui, só o Jeffrey deve ter visto isso na vida, que isso aqui é uma coisa mais antiga. E era muito usado, o pessoal elogiava muito sistemas pneumáticos, mas por ser muito, muito caro, não se usa mais, tá? Então, são sempre atuadores elétricos. Tem um tipo de atuador que é um atuador termal, um atuador termoelétrico, que é um atuador também, que eu não mostrei aqui, mas ele tem uma resina dentro dele, que ele aquece, ele expande, ele empurra um êmbolo e fecha a válvula, né?
Então, esse tipo de atuador termoelétrico, só vou falar um atuador de válvula, então, ele tem só 2 fios, você energizou, ele começa a esquentar, ele expande, uma dilata, né, e ele fecha um êmbolo, que ele vai fechar a válvula, tá? Vai fechar essa válvula. Então, isso, os fabricantes, eles vendem porque esse tipo de atuador é bem mais barato do que esses elétricos aí. Né? Às vezes são um pouco mais barato, mas às vezes é uma obra com 200, 300, 500 atuadores, então faz diferença. Só que esse atuador, qual a particularidade dele? Precisa ficar atento. Ele foi desenvolvido para sistemas de água quente, coisas de europeu lá, que é frio lá, metade do ano. Então, como a água está passando fluido é quente, ele já está um pouco aquecido ali. Quando atua, em 2, 3 minutos, ele é capaz de fechar uma válvula para um ambiente como um quarto, uma sala residencial, funciona bem. Quando você põe no ambiente comercial, num quarto de hotel ou coisa hospital, e colocar água gelada nele, que é a principal aplicação no Brasil, esse atuador, depende do fabricante marca, ele vai levar 6, 7, 8 minutos para fechar. Então, o cliente vai reclamar, vai ficar uma droga. O instalador vai adorar porque é barato, o cliente não conhece vai aceitar, mas depois vai ter queixa, porque quando ele está com frio, até essa válvula fechar demora, quando está calor até ela abrir demora também, porque é uma característica dela, não tem jeito, tá? Então, tomar cuidado com esses atuadores termais aí, suas aplicações, né? Nem sempre o preço manda, né? Ou manda, sei lá, né? Cada um toca o negócio do jeito que quiser. Muito bem, gente. Deixa eu só rapidinho mostrar aqui os esqueminhas de ligação, que vale a pena que enriquece um pouco. Né? Aqui, esse aqui é um manual, um atuadorzinho, mostrando aqui como é que ele se acopla a um damper, legal. Quem vai instalar tem que tomar cuidado com a posição de instalação, né? Isso é bem importante, essa posição de instalação, porque se você coloca ele na posição aberta e o damper está fechado, ele vai ficar forçando e não vai acontecer nada. Então, você tem que ter certeza que você liberou. Geralmente tem esse botão, olha, esse botãozinho aqui, ele desacopla o motor. Você aperta ele, você consegue mexer a parte de cima livremente. Então, você tem que apertar ele, colocar na posição aberta, abrir seu damper e instalar, ou fechar ele, colocar o damper na posição fechada e instalar. Instalou de qualquer jeito e acontece, tá? A pessoa está instalando, e pega o damper no meio, o damper em qualquer posição, e depois o atuador não vai ter curso para controlar isso daí. Vai ter que refazer, né? Ó, dica de ouro para quem instala, hein? Todo motor atuador, ele vem aqui embaixo. Deixa eu mostrar. Vamos ver se na foto ele aparece aqui. Que essa informação é bem legal. Uma dica de ouro. Aqui, né? Dá para ver um pouquinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem dois negocinhos aqui, dois ganchinhos, né? Aqui embaixo, ó. O que é isso aí? Ele tem como se fosse um lugar para colocar um parafuso, tá? Porque se você instala o damper num eixo e você liga ele, o motor vai girar. Então, ele tem que estar preso em algum lugar para ele não girar. Então, esse suportezinho, todo atuador de damper tem, e ele fica com um pino ali, tá? Então, o que muitas vezes acontece? Na hora de instalar, o pessoal vai e rebita esse pino ou o parafuso e aperta, tá? Ok, o damper não vai girar. Só que esse pino, ele não foi feito, esse vão não foi feito para ser fixado, ele foi feito para ser colocado um pino e deixado uma folga proposital, tanto nessa posição vertical quanto na horizontal. Ele não é para travar, ele não pode ficar travado. Porque quando se instala um damper num eixo, ele não necessariamente fica concêntrico. O eixo do damper não vai ficar concêntrico com o motor. Então, na hora que ele gira, ele pode fazer esse movimento aqui, por menor que seja, porque ele não está exatamente no centro. Se você travou o seu motor, o teu motor vai forçar o eixo, ele vai ficar, por menor que seja, ele vai ficar fazendo isso, e uma hora vai quebrar. Alguma coisa vai quebrar, o próprio atuador ou o próprio eixo do damper, alguma coisa vai quebrar. Então, quando você coloca esse cara com folga, quando o motor ele vai girar, ele se movimenta ali, ele se ajusta um pouco. Então, por mais que ele não esteja concêntrico, o motor balança, vamos dizer, o motor balança e o eixo fica fixo. Então, esse encaixe aqui embaixo, aqui, ele não é para ficar travado, ele é só para ficar alguma coisa nele para não deixar ele girar, mas não é para travar esse botão. Viu? Essa dica foi boa.
Então, vamos voltar aqui para os esqueminhas lá que a gente estava vendo. Muito bem. Aqui, ó, isso aqui, ó, tá? Ele está mostrando que ele põe alguma coisa ali no meio para não girar, mas ele não o trava totalmente. Aqui dá para ver legal. É essa peça aqui que eu estou falando. Ela tem que ficar com um pino aqui central e não parafusado. Tudo bem. Aqui, um esqueminha de ligação. Então, esse esquema de ligação é um 0 a 10 volts ou 10 a 0, tanto faz a posição. Transformador 24 volts. Uma fase do transformador alimenta. Tá? Vou mudar a cor aqui. A outra fase do controlador vai direto para o motor. Muito bem. E da onde vem o sinal? O sinal, ele vai entrar nessa posição aqui, vou pintar de azul, o teu 2 a 10 volts, que vem lá da automação, tá, do teu controlador ali. Só controlador são 2 fios, então você vai ter que pegar o comum, e olha que legal, comum com comum sempre, hein? Senão fica sem referência, ele não vai atuar. Vai ficar doidão, né? Esse outro pino aqui é o feedback dele para voltar para uma entrada ali. Então, na automação, aí uma entrada analógica, a gente vai ver mais para frente o que é cada coisa. E esse daqui é uma AO, uma saída analógica, que sai do controlador e vai modular um motor atuador, um termostato, ok? Do lado aqui a gente tem um float, né? Então, o que ele faz? Ele alimenta no comum. A outra alimentação, ele está jogando ora numa posição, ora na outra, tá? Então, quem faz isso aqui? Isso daqui seria um termostato ou um controlador que vai fazer esse comando, tá? Nosso mesmo controlador ali, através de uma ADO, de uma saída digital, porque seria um contato on-off, ou floating, né? Eu desenho aqui como se fosse on-off. E se fosse floating? Vamos melhorar aqui o desenho. A automação ia ter 2 saídas, a DO1 e a DO2. Ups. Uma ia jogar 24 volts hora para cá, outra ia jogar 24 volts hora para cá. Então, ele ia jogar para um lado, abre, para o outro, fecha, e para nenhum lado ele fica na posição que ele está. Note que aqui ele ajustou para proporcional e aqui ele ajustou para ação direta ou reversa. Muito bem. Aqui uma ligação mais simples, né? Ele alimenta direto o transformador, alimenta o outro borne direto. Aqui vai para o controlador, para o termostato. Então, quando fecha esse contato, a mesma alimentação que ele jogou no 3, ele joga no 4 e esse atuador atua. Ele soltou, ele volta. Tá? Volta eletricamente, porque ele está alimentado o 3 o tempo todo. Então, ele entende que se alimenta o 3 e o 4, ele vai para uma posição, só o 3 vai para outra. Tudo bem. Aqui também uma aplicação, isso aqui como se fosse um termostato, tá? Muito parecida. Isso aqui é uma aplicação de 2 posições também, parecida aí com a de cima, tá? Isso aqui também como se fosse um controlador ou termostato. Isso aqui só está mostrando que é uma chave fim de curso. Ok, gente? Por hoje é isso. Então, vamos terminando por hoje. Se alguém tem dúvida aqui, pode me falar, pode mandar um e-mail. E, olha que legal, hoje eu vou mandar um e-mail para vocês, igual eu fiz outro dia, coincidentemente, ninguém combinou. Hoje, à tarde, 3 da tarde, tem um seminário, igual que a gente está fazendo aqui, da própria Roniel, falando de atuadores. Então, é legal vocês participarem, eles vão falar algumas coisas do que eu falei. Se tiver muito diferente, vocês me contam, mas não deveria, os fundamentos são os mesmos, né? E eles vão apresentar os produtos, né? Tem um viés um pouco mais comercial, coisa que eu não tenho feito aqui, tá? Então, eu vou mandar o convite por e-mail de todo mundo, ok? Muito bem, gente. Então, amanhã... Ontem eu falei que o Catuá ia fazer hoje, mas aí eu notei que eu tinha pulado de falar de atuadores, que é igualmente importante quando a gente vai falar de um sistema todo de ar-condicionado. Então, amanhã, sim, o Catuá vai falar de sistemas de balanceamento, né? Que é muito importante na automação. Um sistema não balanceado, não há P&D do mundo que resolva, né? Então, isso é fundamental para qualquer sistema de água gelada. Muito bem. Valeu, gente.
Obrigado e até a próxima.